Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo erro padrão ou então intervalos de confiança. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas, que foi cobrada agora no ano de 2023. Vamos então para o enunciado. Numa tentativa de melhorar o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio que gasta com cada paciente. Uma amostra de 30 pacientes acusou uma média de 40 minutos, com um desvio padrão de 4 minutos. Se em vez da amostra de 30 pacientes tivesse sido adotada uma amostra de 60 pacientes, então, vamos lá. Qual que é a missão de vocês? Tenta resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal e com isso está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa D. Confesso, quem tem experiência, com um pouco mais de experiência com a parte de estimação, intervalos de confiança, consegue resolver essa questão só de bater o olho, tá? Mas assim, isso aqui para quem já está acostumado, já realizou diversas questões, então na prática isso aqui acaba ficando mais fácil. Mas, tá? Mas se não é o seu caso, não tem problema. Eu vou explicar essa questão aqui bem passo a passo, o porquê o correto é a alternativa E, a alternativa D, desculpa. Ele falou o seguinte: numa tentativa de melhorar o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio que gasta com cada paciente. Ok. Uma amostra de 30 pacientes, então vamos colocar aqui um N minúsculo, né, para representar a amostra, é igual a 30. A média amostral é igual a 40 e o desvio padrão amostral é igual a 4 minutos. Ok? Daí ele falou o seguinte: se em vez de 30 pacientes, aqui fosse 60 pacientes que tivesse sido adotado, qual que seria o resultado disso? Primeiramente, pessoal, vamos lembrar do nosso intervalo de confiança. Qual que é a fórmula do intervalo de confiança, professor? É essa aqui. Nós vamos ter média amostral, tá? Mais ou menos Z, ou pode ser T de tudo, de tanto faz, que multiplica o desvio padrão populacional sobre raiz de N. Então, esse finalzinho aqui é o nosso desvio padrão. Observa que essa bundinha aqui, eu falo que é bundinha porque é o finalzinho. Esse finalzinho aqui, então, é o nosso erro padrão. Então, isso aqui é o nosso erro padrão. É com base nisso que nós vamos verificar se a alternativa D está certa ou não. Primeiro, ele trouxe qual conceito? Ele trouxe o desvio padrão. Só que observa, essa fórmula aqui nós temos o desvio padrão populacional, só que ele trouxe um desvio padrão amostral, tá? Então nós vamos considerar então o desvio padrão amostral. Então, o primeiro caso, nós vamos ficar com 4 dividido por raiz de 30. Bom, eu não sei qual que é a raiz de 30, tá? A raiz de 30 eu não sei, mas eu sei que a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é igual a 6. Então aqui vai ser um valor que vai estar entre 5 vírgula alguma coisa, tá? Então, como eu já fiz essa conta antes, eu acredito que seja 5,5. Vamos ver se é isso mesmo. 5 vezes 5 dá 25, coloco 5 sobre 2, 5 vezes 5 dá 25, com 2, 27. E aqui nós vamos repetir 2, 7, 5. Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 3. Ó, pessoal, realmente ficou. Vou arredondar para 5,5. Então nós vamos ter 4 dividido por 5,5. Como eu não sei fazer divisão por vírgulas, com vírgula, então vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vamos ficar com 40 dividido por 55. Por enquanto, paramos aqui. Agora, então, vamos para o segundo caso. Qual que é o segundo caso? Ao invés do n ser igual a 30, o n vai ser igual a 60. Então, vai ficar o seguinte: nós vamos ficar com 4, que é o nosso desvio padrão, dividido pela raiz, ó, estou seguindo a fórmula, a raiz de 60. Então, nós vamos ficar com 4. Pessoal, eu já fiz essa conta, porque adiantar vai dar aproximadamente 7,8. A mesma situação, tá? Ó, vocês vão fazer o seguinte:
Vocês vão fazer o seguinte: eu sei que a raiz quadrada de 7, ou é 7 elevado ao quadrado, vai dar 49. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. Então aqui vai ser 7, alguma coisa. Como eu já havia adiantado, eu sei que é 7,8. Multiplicando em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 40 dividido por 78, ok? Pessoal, essa parte da aula eu vou ter que voltar lá no primário, lá quando a gente estava na quarta ou na quinta série. Por quê? Vamos pensar numa barra de chocolate, pessoal. A barra de chocolate é o seguinte, vou trocar a cor aqui. Uma barra de chocolate. Se eu pegar essa barra de chocolate e não dividir com ninguém, eu vou ter 100% da barra. Concorda comigo? Se eu dividir essa barra de chocolate para duas pessoas, opa, agora já não vai ser mais 100, então vai ficar 50% para mim e 50% para outra pessoa. E se eu for dividir essa barra de chocolate em três, observa que a quantidade vai diminuindo. Ó, uma pessoa é 100, duas pessoas é 50. Então, o que que acontece? Aqui, como se eu tivesse uma barra de chocolate de 40 centímetros e tivesse dividido para 55 pessoas. Aqui, se eu pegar essa barra de chocolate, que é de 40 centímetros, aqui eu vou dividir para 78 pessoas. Então, você concorda comigo que esse valor aqui, ó, cada pedacinho de chocolate que a pessoa vai receber vai ser um pouco menor do que essa aqui, ó, porque esse aqui, enquanto eu vou dividir esse chocolate para 55 pessoas, aqui eu vou dividir para 78, tudo bem? Então, por que que eu estou dando todo esse rolê? Porque a gente não precisa fazer esse cálculo para saber que essa divisão aqui vai ser menor do que essa. É o que está sendo dito na alternativa D, ó. O erro, que é essa fórmula aqui, ó, provamos através da fórmula, o erro da estimativa do tempo médio de atendimento do paciente seria menor. Por que que seria menor? Porque nós estaríamos utilizando 60 pacientes, tudo bem? Então, por conta disso, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa D. E como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de estimação, intervalos de confiança ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!